23 identities live in Kevin's body. What if there is no limit to what he can become? O novo suspense do diretor M. Night Shyamalan. Someone's coming for you. Fragmentado. Hoje nos cinemas. Agora você pode apoiar o Pequeno Cotolengo através de sua conta de telefone fixo da Oi. É fácil, é rápido e seguro. Contamos com você para melhorar a qualidade de vida dos nossos 200 moradores com deficiências múltiplas. Quando o Pequeno Cotolengo ligar, diga sim, eu quero ajudar. Pequeno Cotolengo, conheça nosso mundo. Olá, amigo telespectador, estamos com mais um programa Verdade e Expressão pelo canal 59 UHF, canal aberto, TV Transamérica. Estamos também ao vivo na internet, na página Verdade e Expressão, no Facebook, também pelo verdadeexpressão.com.br, assim como pelo site da Transamérica e também pela página no Facebook da TV Transamérica. Lembrando que esse programa é exibido toda semana, toda segunda-feira, às 19h30, ao vivo. E também ele tem o reprise na sexta-feira, às 18 horas, semanalmente. Lembrando que caso você queira participar do nosso programa aqui, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, está vendo ali na tela, 41 99613 3677. Ou então faça o seu comentário lá na timeline no Facebook da página TV Transamérica ou do Verdade e Expressão. Hoje o nosso tema é licitações, contratos públicos, gestão pública. Temos dois especialistas da área aqui, o doutor Luciano Elias Reis, que é presidente da Comissão de Gestão Pública da OAB Paraná. Estou até resumindo, né? Falando só Comissão de Gestão Pública, que é muito grande o tamanho, não vou lembrar aqui de cabeça. E também o professor especialista em Direito Administrativo, servidor público do Tribunal de Justiça do Paraná, trabalhando junto ao gabinete do Dr. Rogério Ribas, 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, Dr. Cleison do Nascimento Andrade. Dr. Cleison, boa noite. Boa noite. Dr. Luciano, boa noite. Boa noite. Se pudermos falar completa, Comissão de Gestão Pública. Comissão de Gestão Pública, Transparência e Controle da Administração, aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção Paraná. Em todo o estado do Paraná, a nossa comissão acaba respondendo. Né? A última gestão era Gestão Pública e Controle. E nós, considerando a importância da transparência, o nosso presidente inseriu o nome Gestão Pública, Transparência e Controle da Administração Pública. Qual você é presidente? Isso, atualmente estou como presidente. Muito bem, e já entrando no assunto, qual o papel que essa comissão faz junto a prefeituras, órgãos governamentais? A Comissão de Gestão Pública, Transparência e Controle da Administração, ela tem por finalidade assessorar a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil nos temas pertinentes à gestão pública, transparência e controle. Além disso, realiza reuniões ordinárias mensais, também realiza reuniões técnicas bimestrais a trimestrais, com temas palpitantes sobre a gestão pública, chamando geralmente 1 a 2 convidados para aberta essa reunião. Todas as nossas reuniões são abertas, tanto as ordinárias quanto as técnicas. E também realizamos alguns eventos maiores, perante, seja dentro da ordem ou ainda fora da ordem, mas pela OAB, pela Comissão de Gestão Pública. Além disso, todo e qualquer, às vezes, questionamento, denúncia que envolva a administração pública e existe alguma denúncia relacionada à transparência ou ainda alguma
a atuação da administração pública acaba sendo direcionada à nossa comissão para que algum dos integrantes emita o parecer posteriormente levado à comissão na sua integralidade pelo colegiado, aprovado, então encaminhado para a diretoria. E vocês recebem muitas reclamações, solicitações, consultas? Recebemos, né, algumas que são encaminhadas para a nossa comissão, às vezes já estão também encaminhadas ao Ministério Público, e daí temos mais um papel de acompanhamento. Outras são relacionadas às vezes a algum serviço público, assim como nós tivemos na gestão passada uma atuação, inclusive a pedido da Câmara Municipal de Curitiba, para que estivéssemos ao lado e atuando junto da CPI do transporte coletivo, da Comissão Parlamentar do Inquérito, a qual até os nossos integrantes estiveram naquela época, e tanto que a nossa comissão até também gerou um parecer, um opinativo ao final da Comissão Parlamentar de Inquérito para a nossa diretoria. Você tem prefeituras que têm uma condição, digamos, de estrutura econômica maior, que podem ter profissionais gabaritados para assessoria, e por outro lado você tem prefeituras com menores condições. Na sua opinião, o que pode ser feito para tentar melhorar essas assessorias nas prefeituras menores aí no estado do Paraná? É um assunto extremamente palpitante, né, doutor Rafael? Porque nós estamos falando de 399 municípios no estado do Paraná, onde temos municípios com média e grande estrutura, mas temos vários municípios com pequena estrutura, onde nós temos uma procuradoria de um procurador, né, de carreira. 2 procuradores de carreira. Imagine só se alguém resolve ter uma licença para tratamento de saúde, né? Então, e não bastasse isso, é aquele procurador que às vezes está num local que não tem tanto acesso à informação, ainda que hoje nós tenhamos muitas informações online, mas às vezes não tem acesso a uma livraria, não tem acesso até à questão de livros, a assinaturas também de periódicos especializados. E ele tem que fazer no dia a dia a parte de licitações, a parte de contratos, a parte do processo legislativo, tem que acompanhar as autoridades públicas municipais nos eventos, tem que fazer o executivo fiscal, os demais processos judiciais e os processos administrativos. Então é muita coisa para o exército de um homem só, muitas vezes, de 1 ou 2, 3 servidores tão somente. E é com esse intuito, inclusive, que os nossos eventos nós temos divulgado muito no interior, e temos uma perspectiva de levar alguns eventos da nossa Comissão de Gestão Pública para o interior, para tornar mais próximo desses procuradores, para levar a informação, para levar debates de assuntos atuais, assuntos de vanguarda, inclusive, para que eles possam ter um melhor subsídio na sua atuação. Nos preocupa, tanto que temos também, já tivemos até nesta própria gestão, já tivemos um parecer da nossa comissão relacionada à estrutura de procuradoria, né? Um projeto legislativo no qual nós acabamos analisando se estaria de acordo ou não de acordo com a Constituição, e inclusive assegurando os direitos dos advogados públicos. Professor Cleison, você que atua no sentido que já foi pregoeiro, tem uma larga experiência, dá cursos aí, ministra palestras, qual a dificuldade que você sente e o que pode ser feito nesse sentido aí? Então, doutor Rafael, o que eu percebo é que as prefeituras realmente contam com assim, um corpo técnico, né, jurídico, carente às vezes de uma maior especialização, né, no ramo do direito administrativo. Eu sempre comento assim que nós damos muitos cursos para técnicos administrativos municipais, e os técnicos administrativos municipais eles ficam com uma grande expectativa de serem atendidos pelos advogados municipais, procuradores jurídicos municipais, e às vezes eles não têm a sua expectativa atendida, né? Por conta dessas inúmeras questões aqui bem levantadas pelo Dr. Luciano, a falta de tempo, né, o tanto de tarefas, né, que acometem os advogados municipais. Mas eu lembro que na faculdade de Direito a gente estuda Direito Administrativo há 1 ano, não é isso? E
E o direito administrativo ele tem um grande número de temas a ser enfrentado, né? Então, assim, quando nós falamos em licitação em contrato, por exemplo, né, a gente vê de licitação em contrato na faculdade 3, 4 aulas. Né? Então, assim, para o procurador jurídico ele ter assim, uma condição melhor, ele teria que ter feito uma especialização ou ter se dedicado a estudar com mais acurácia assim, o tema. Né? Então, a gente percebe a necessidade da capacitação, né, desse pessoal técnico dos municípios. Uma coisa muito importante é o investimento que o município precisa fazer nessa capacitação, né, porque licitação e contrato, eles são as formas, né, que a administração pública tem de fazer com que o recurso financeiro, né, que está sob a sua responsabilidade, ele saia do erário e vá até o particular, né? Nós temos visto aí o tanto de corrupção que hoje o Brasil tem enfrentado, né? Isso acontece por meio das contratações públicas, sem dúvida nenhuma, né? A má gestão, né? A gestão assim feita com má fé, né? Desse erário, né? Desviando recursos, né? E fazendo com que os cofres públicos eles sejam esvaziados para benefícios pessoais, né? Então, assim, o investimento em capacitação do servidor, ele é fundamental. Estive na inauguração da Escola de Governo aqui do Estado do Paraná, ela sofreu uma reformulação e na palestra inicial era dito o seguinte, que se perde muito com a corrupção no Brasil, mas há estudos que apontam que o que se perde com má gestão ele supera o dobro do que se perde com a corrupção, né? Então, às vezes, por não saber empregar o recurso público de uma forma eficiente, de uma forma bem capacitada, né? Nós perdemos e desperdiçamos os recursos públicos, que são recursos muito preciosos, né? Temos que cuidar do recurso público. O que a gente vê muito recorrente em prefeituras, principalmente nessas prefeituras menores, até gostaria que o doutor Luciano também comentasse, por exemplo, dispensa ou inexigibilidade de licitação. E se vê que o negócio é feito, né, sem qualquer prévia análise, né? A pessoa acha que é dispensa, acha que é o caso de inexigibilidade, por de repente ser um desses casos, mal forma um processo de dispensa, um processo de inexigibilidade. Gostaria que você comentasse primeiramente, professor, como que funciona essa situação de inexigibilidade ou de dispensa? O que nós chamamos de contratação direta, né? Uhum. Aquela que não é intermediada pelo processo licitatório, né? Então ela ou acontece porque ela está prevista lá num dos incisos do artigo 24, que são os casos de dispensa de licitação, isso da Lei 8.666, ou ela acontece porque não há uma competição ou existem situações que não permitem que se leve à competição aquele objeto, que são os casos de inexigibilidade lá do artigo 25. Né? Há um grande erro que os municípios têm cometido, que é entender que essas licitações, que essas contratações sem licitação, né, as contratações diretas, elas prescindem, né, de qualquer tipo de formalidade, o que não é verdade. Nós temos alguns casos ali na 5ª Câmara Civil, na 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, de improbidade, de condenação por improbidade administrativa de prefeitos e os seus assessores, que levaram adiante essas contratações sem observar o mínimo de formalidades, né? O artigo 38 da Lei 8.666 prevê o que deve constar do processo licitatório, né? E quando lá o artigo fala constar do processo licitatório, não está falando somente da licitação formal, mas também de todos aqueles procedimentos, mesmo que não façam uso da licitação, no caso da contratação direta, né? Tem que observar os princípios norteadores da formação do processo de contratação, do processo licitatório, né? Então tem que constar, né, alguns requisitos básicos, mínimos, né? Uma pesquisa de preços, para demonstrar que o preço que está sendo contratado ele é um preço de mercado, né? Demonstrar que a empresa que está sendo contratada ela pode contratar com a administração pública, ela não é devedora de tributos, né? Verificar se aquela empresa ela não está eventualmente sancionada no âmbito
daquele órgão, né? Nós temos os setores de cadastro de fornecedores que devem funcionar nos municípios e se eventualmente aquela empresa sofrer algum tipo de sanção e está impedida de contratar, não pode contratar com o poder público. Então, para a gente saber se de fato esses requisitos mínimos estão sendo cumpridos, você tem que formalizar um processo de contratação, né? Então é indispensável que mesmo nas contratações diretas você tenha uma formalização. Doutor, você que advoga bastante na área, o que você verifica mais em termos de irregularidade nesse sentido, né? Dispensa, inexigibilidade? E concordo com o doutor Cleison. Nós temos essa grande confusão no dia a dia da administração pública e diria que nem é só municipal, às vezes até em alguns locais estaduais e alguns órgãos federais, né? Mas que contratação direta, aquela que é informalizada por dispensa ou por exigibilidade, afasta a necessidade de fazer um processo materialmente falando, inclusive com capa, com justificativa, com orçamentos de fornecedores, explicação para onde vai, por que está contratando e assim por diante. Isso é um grande problema porque não raras vezes a ideia que muitos têm, uma das grandes dispensas que é utilizada, é a dispensa em função do valor, né? Que hoje, atualmente, ela está na 866, no 24, inciso 1, 24, inciso 2, no valor de R$8.000 para compras e serviços e R$15.000 para obras e serviços de engenharia. Isso pensando numa prefeitura, né? Aí o que o pessoal imagina? Como é em função do valor, até R$8.000 eu gasto do jeito que eu quiser, como se eu estivesse na minha vida particular, na minha fazenda, na minha empresa, assim por diante. Não é bem assim. Isso permite você afastar a licitação, mas não permite se afastar um processo. E o processo administrativo que vai formalizar essa dispensa de licitação é que permitirá a todos nós, como cidadãos que somos, controlarmos o uso da coisa pública, controlarmos como é que está sendo gasto cada real. Então, por que comprou lá, vamos imaginar, contratou a empresa X ou a empresa Y para fazer carimbo? Se tem a empresa W, qual é o valor que foi feito? E assim por diante. Então, só que também temos que obtemperar, doutor Rafael, que conhece também a realidade dos municípios, né? Que muitas vezes é uma ignorância. É uma falta de habilidade do gestor público, né? Essa falta de habilidade do gestor público, seja do gestor como autoridade superior, seja dos, inclusive, servidores concursados, que às vezes são jogados, literalmente, eu costumo dizer jogados, né? Mas abro aspas, porque são colocados no setor de licitação, no setor de dispensa de elegibilidade, sem qualquer tipo de capacitação, sem qualquer tipo de treinamento, sem qualquer livro, não dão nem livro, não falam nem qual é a lei que ele tem que olhar, né? E daí o cidadão começa a cometer irregularidades, não por má fé, né? Mas por ignorância, por inabilidade, né? E essa inaptidão que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Essa inaptidão tem que ser combatida com o quê? Com conscientização, com conhecimento, né? E aí com uma postura, inclusive, pedagógica dos órgãos de controle, né? Não só uma postura repressiva. E essa é uma posição que nós temos, né? Que é a ideia do que? Trazer cada dia mais orientação. Nós temos que propagar a orientação, né? Tanto que na última oportunidade, a questão de umas 3 semanas, eu lancei um livro, agora um e-book. E resolvi lançar esse meu 3º livro como e-book justamente para divulgar, para poder chegar lá no lugar mais distante do Brasil, né? E num preço bem acessível, que trata sobre licitações e contratos, né? Porque muitas vezes a pessoa não consegue ter o conhecimento. E nessa parte de licitações e contratos, mais um ponto, não querendo me alongar, a grande dificuldade que nós temos é de divergências de interpretações, né? Então, nós temos, às vezes, tem no local que o TCU, o Tribunal de Contas da União, tem um posicionamento sobre um assunto, o Tribunal de Contas do Estado, ou por exemplo, de determinado local tem outro posicionamento, o Poder Judiciário vai para um outro posicionamento, e às vezes o agente público nem sabe desses posicionamentos, ou quando sabe de um só, né? E aí fica, infelizmente,
até com a sua esfera de direitos, né? A pessoa fica desguarnecida, né? Com relação à possibilidade, incluir com a possibilidade real de ser sancionada futuramente por um órgão de controle. Contratações em caráter de emergência, doutor, professor, quais as possibilidades? Por exemplo, tem um município aí que no segundo dia de gestão tinha uma segurança de forma privada, lá fazendo segurança da prefeitura inteira. Daí a prefeitura foi pedido esclarecimento, daí o prefeito informou que era a segurança pessoal dele, mas queira ou não queira, o pessoal estava lá resguardando o prédio municipal. Como que você pode falar? É possível fazer? O que a gente percebe, né, doutor Rafael, é que a contratação emergencial, né, que é o inciso 4º lá do artigo 24, tem sido, assim, a panaceia de todos os males, né? Às vezes, assim, há quem cria a necessidade para ter a possibilidade de utilizar esse inciso e fazer a contratação, que a gente chama de emergências fabricadas, né? Acontece que os órgãos de controle, eles estão muito atentos para esse tipo de situação, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Uma coisa que não pode faltar, por exemplo, é a merenda escolar das escolas, né? Geridas pelo município, né? Vai começar as aulas e cadê? Não foi contratado ainda. Opa, vai começar a aula, não tem? Então vamos fazer o quê? Vamos fazer uma contratação emergencial. Espera aí, já não se sabia de antemão que haveria necessidade de merenda escolar para aquelas crianças, né? Porque as aulas iriam começar em tal data. Por que não se anteviu essa necessidade e não se adotaram, né? Não foram adotadas medidas, né, para resolver esse tipo de situação, né? Então, uma coisa assim que precisa muito ser aperfeiçoada nos órgãos públicos é o planejamento, né? Então, eventualmente, nós temos realmente emergências, necessidades que não são previstas e que precisam ser resolvidas, né? Mas, na maioria das vezes, o que nós temos é falta de planejamento, né? E o inciso 4º, ele não serve para dar conta de situações assim, né? Nós temos, inclusive, decisão recente do TCU, dizendo que uma emergência, que seja uma emergência criada, embora ela não gere uma nulidade no contrato, porque se a emergência realmente foi verificada, se houve de fato necessidade daquela contratação, não gera nulidade do contrato, mas gera responsabilização do gestor. Então, se aquela emergência ela foi, né, se ela aconteceu em decorrência de uma má gestão, o gestor certamente será responsabilizado no momento oportuno, né? Então, o que o órgão público tem que fazer é utilizar dos meios à sua disposição. Uma excelente ferramenta de gestão, né, para evitar essas situações é o sistema de registro de preços, né, em que ele pode fazer uma licitação, mesmo sem a verba, né, destinada a dar conta daquela necessidade, deixar aquela licitação preparada. Quando ele tiver os valores à sua disposição, ele só emprega, né, fazendo o empenho e efetivando o contrato para obter as facilidades do registro de preços, né? Às vezes, assim, são instrumentos que a lei de licitações coloca à disposição do gestor que o gestor não conhece e deixa de utilizar porque não conhece e fica tentando achar formas de dar cabo daquelas necessidades, inventando institutos, sendo muito criativo. A gente tem que lembrar que o gestor, né, ele está inserido num sistema, num regime jurídico administrativo. Um dos princípios importantes no regime jurídico administrativo é o da legalidade, né? O gestor privado, quando ele tem a sua empresa, ele faz tudo aquilo que a lei não permite. O gestor público, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza, aquilo que está preconizado na lei. Então, ele tem que conhecer a Lei 8.666. O professor Luciano falou bem aqui que alguns servidores chegam, e a gente está agora num momento interessante, né, porque nós temos novas gestões chegando nas prefeituras, né, em decorrência da eleição, os prefeitos assumindo agora e trazendo junto de si uma nova equipe. Nós temos essa situação acontecendo em alguns municípios, né? Algumas pessoas realmente chegam lá e, olha, você vai cuidar agora aqui do setor de compras, do setor de licitações. As pessoas não conhecem nada, né, não sabem qual é a lei que se aplica, né? Não sabe, isso que nós estamos falando, que é um regime distinto do que ela está acostumada, é um regime jurídico de direito administrativo, que tem os seus princípios, tem as suas exigências, que são exigências distintas daquelas que as pessoas usualmente estão acostumadas. Então,
reforço aqui, há uma necessidade de uma capacitação, né? A Constituição Federal, ela estabelece a exigência de escolas de gestão, escolas de governo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, e deixa facultado aos municípios, né? Alguns municípios já estão montando as suas escolas de gestão, né? Aqueles que acham que são muito pequenos, que não têm condições de manter uma escola de gestão, que mandem, né, os seus servidores frequentarem cursos, né? Existem cursos muito bons à disposição dos municípios, né? Mas é uma necessidade. Tá no ponto o vídeo Quem Tem Pesquisa Tem Norte, Instituto Impel. Vamos soltar o vídeo aí. Confiança. Nada melhor que a confiança para nos guiar pelos caminhos da vida. É com essa visão que a Impel, Instituto de Pesquisa de Opinião e Mercado, trabalha, com seriedade e competência no desempenho de suas funções. Pesquisas de alto impacto são ferramentas de extrema importância para uma empresa ou político que deseja desenvolver-se com visão ampla e específica do próximo passo a ser dado, rumo ao sucesso. A cada ano, a Impel conquista mais espaço no mercado de pesquisas, mantendo e conquistando clientes em todos os segmentos. Isso mostra a credibilidade nos trabalhos de pesquisa de opinião, política e mercadológica. Não existe uma hora específica para se utilizar pesquisas de opinião, pois elas são úteis a todos os momentos, orientando nossos clientes a seguirem uma direção mais segura e melhor posicionada em seu segmento. Esse é o nosso papel. Venha você também desfrutar de nosso serviço e alcançar um legado de confiança. Então tá aí o contato do nosso amigo de Londrina, Marcelo Rafael Fabrão, Instituto Impel. Doutor Luciano, você mencionou do limite do valor para a dispensa, falou R$8.000 e 15. E se for prestações mensais, como que funciona isso? E esses serviços, contrato que tenha previsões de pagamentos mensais. E esses R$8.000 e R$15.000 estabelecidos no artigo 24 do primeiro e 24 do segundo, pensando no exercício financeiro. E o exercício financeiro é o ano inteiro. O ano inteiro. Então, só que se for um contrato que possa até passar do exercício financeiro, esse valor tem que ser pensado no período do contrato inteiro. Então veja só que são duas regras, né? Uma do exercício financeiro, e caso o contrato seja um contrato, vamos imaginar que seja admitida a prorrogação por 12 meses e por períodos iguais sucessivos, até 60 meses, por exemplo, se fosse um serviço contínuo, teria que analisar os 8.000 durante os 60 meses daquele contrato. Então, já adianta... 8.000 vezes o ano, no caso? O ano é uma das regras, mas se o contrato passar o ano, é a duração total do contrato. Então, pode ser que, vamos imaginar, se você estabelece um contrato de um ano, aí os R$8.000 seria dividido por um ano, para aquele objeto, ou a família daquele objeto. A ideia, o legislador foi muito sábio, doutor Rafael, que ele disse o seguinte: ora, é para aquele objeto, bem como a família do objeto, podemos assim dizer, e ainda, se for caso de obra ou serviço de engenharia, que não possa dividir para evitar da pessoa fracionar, dividir a despesa. Ou seja, às vezes o cidadão fala, então é R$15.000 a dispensa de licitação de uma obra de serviço de engenharia. Faça o seguinte: eu reformo o banheiro, custa 12, reformo a sala, custa 13, reformo o hall de entrada, custa mais 10, ou seja, faço tudo por dispensa. Não, daí você tem que somar. Aí você teria que somar, porque é tudo dentro da mesma casa, então seria 10 mais 12 mais 13, já não caberia a dispensa. Então esse valor de R$8.000 e R$15.000 é muito criticado, não tenha dúvida nenhuma, a gente mesmo endossa essa crítica, porque é um valor totalmente desatualizado, O projeto de lei que nós temos hoje em andamento no Congresso Nacional, o projeto de lei de licitações, que está atualmente na Câmara dos Deputados, prevê uma atualização desses valores. No Mato Grosso, por exemplo, os municípios fizeram legislações alterando o limite dessa dispensa. E o Tribunal de Contas do Mato Grosso entendeu que era adequado, que era possível e constitucional
a norma municipal alterando o limite da dispensa. E ficou sempre a questão como é que se posicionaria o Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso entendeu como constitucional e como legal tal legislação municipal. Na verdade, como constitucionais e tais legislações municipais, porque vários municípios do Mato Grosso, por exemplo, mudaram o limite da dispensa. Agora, claro, essa é uma questão que a pergunta é: será que o Supremo Tribunal Federal terá esse mesmo posicionamento? Está frente a uma lei federal, né? É a 866, né? A 866. E daí esse é um assunto bastante interessante. Talvez esse assunto nem venha a ser enfrentado pelo STF se nós tivermos a mudança da lei 866, a revogação da lei 866 com a nova lei de licitações, que está para vir, né? É claro que esse está para vir, a gente tem que levar em consideração, e já temos outros projetos também de lei de licitações. Por exemplo, a gente tem um projeto de lei de licitações para alterar a lei 866 desde 94. Ou seja, então logo, né? Desde 94 até hoje. A reforma da Previdência já faz anos também. Faz a mesma coisa. Agora esse outro está mais agilizado, esse que está na Câmara dos Deputados, e esse já faz uma diferença com relação a esses R$8 mil, R$15 mil. E só a título ilustrativo aos nossos telespectadores, a lei das empresas estatais, que é a Lei 13.303 do ano passado, de 30 de junho do ano passado, ela alterou, ela é uma lei que agora a parte de licitações e contratos para as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas vão utilizar a Lei 13.303 e não mais a Lei 8.666, quando elas estiverem adaptadas completamente à Lei das empresas estatais. Ali já temos um limite diferente, né? Já temos um limite ali diferente com relação a esses R$8 mil, R$15 mil. Já não falamos mais de R$8 mil, R$15 mil, estamos falando de 50 e 100 mil reais. Doutor Cleison, já emendando uma outra pergunta, o que você acha dessas legislações municipais aí frente à Lei 866? E também gostaria que você comentasse, a gente estava falando da questão da emergência, a gente nota aí que tem várias situações em prefeituras que há uma renovação constante com a mesma empresa e não se verifica se de repente, no caso, a prefeitura poderia conseguir uma condição melhor, uma qualidade melhor na questão do produto do serviço. Aproveitando o gancho dessa pergunta, né, a respeito dessa dispensa de licitação pelo valor, uma outra situação interessante da gente observar, isso é até um caso concreto, né, que passou lá pelo gabinete. Nós observamos que um determinado prefeito ele fez a defesa dizendo o seguinte: olha, eu contratei R$8 mil, mas foi R$8 mil com uma empresa, depois eu contratei R$8 mil com a outra empresa, depois eu contratei com aquela outra terceira empresa R$8 mil. Então, considerando individualmente cada um dos contratos, eu não descumpri a lei, né? Então, além de nós termos que considerar, né, esta contratação, né, no período anual, como bem falou aqui o doutor Luciano, nós temos que considerar também esse elemento da despesa. Na classificação orçamentária, quando é feita a lei orçamentária anual, todo o dinheiro, né, colocado à disposição da administração pública, ele é dividido em rubricas orçamentárias, né? Então, isso é lei, né? Então, não se pode, a não ser que haja uma alteração legislativa, não se pode ultrapassar aqueles montantes, né, destinados a cada uma das rubricas orçamentárias. E a rubrica orçamentária identifica o tipo da despesa, né? Nós temos na classificação orçamentária um númerozinho lá que fala do subitem, né, do elemento da despesa, a família de despesas que o doutor aqui Luciano falou. Então, os órgãos de controle, na hora de fazerem a verificação, se houve, se não houve a extrapolação ali dos valores de contratação direta, ele justamente verifica o somatório, né? Ele vai lá junto ao contador do município, senta junto dele lá e fala assim: vem cá, meu amigo, eu quero que você tire um extrato para mim aqui do subitem aqui dos bens de consumo, subitem 07, que são gêneros alimentícios. Então vai somar tudo o que foi expendido até aquele momento e vai dar um total lá. Olha, aqui está dizendo que vocês gastaram R$30 mil, né? Me traz aqui os procedimentos licitatórios que deram origem a essa despesa. Então,
há uma necessidade de ter o registro disso, né? Então, se nessa hora não se tem esse registro, ou se verifica que foi feito para esses R$30 mil sucessivas dispensas de licitação, fica caracterizado um dos problemas sérios aí, né? Que é o do fracionamento indevido da despesa. Que esse problema, né, o fracionamento indevido da despesa, é motivo de ações de improbidade, e a gente tem visto isso com muita frequência lá no Tribunal de Justiça, né? Muitas improbidades administrativas, ou por falta da procedimentalização dos processos de contratação direta, ou em razão desse fracionamento indevido da despesa, que pode acontecer não só na inexigibilidade ou na dispensa de licitação, mas também utilizando-se a licitação. Às vezes você utiliza uma modalidade licitatória incompatível com o montante despendido. Você teria que ter utilizado uma concorrência, você utiliza um convite, né? Teria que ter utilizado um pregão e acaba utilizando uma tomada de preços, né? E somando os valores daquelas contratações, você vê que se ultrapassou o valor que a modalidade comportaria. Então, às vezes se licita, mas mesmo assim se está produzindo ali um equívoco, né? Uma irregularidade. Eu tinha feito uma pergunta anterior. Na questão da renovação, a gente vê que é muito comum nas prefeituras, faz lá um contrato por um ano, daí sem qualquer levantamento, sem qualquer processo de renovação, sai lá no Diário Oficial mais 12 meses, mais 12 meses, mais 12 meses. Sim. E daí você vê que vai atualizando os valores, né, no Diário Oficial, e não se tem um processo licitatório, tem que fazer uma tomada de preço. Vocês podem falar isso melhor do que eu. Quando você vai fazer a renovação de um contrato, obviamente você tem que fazer uma pesquisa de preço para mostrar que aquele contrato ele ainda é vantajoso para a administração pública, né? Nós temos diversos princípios que regem tanto a licitação quanto os contratos no âmbito administrativo, né? E um dos princípios que não pode ser esquecido jamais é o princípio da vantajosidade, bem como o princípio da economicidade, né? Então, toda vez que nós vamos passar por uma renovação contratual, né, nós temos que, sem dúvida nenhuma, verificar se aquele preço da renovação ele é um preço que diz respeito ao preço de mercado, né? Se verificar que aquele preço não está dentro dos parâmetros de mercado, nós não renovamos, fazemos uma nova licitação, né? E esse processo de renovação, até eu gostaria que o doutor Luciano comentasse até onde pode de forma liberada até 5 anos, ou tem algum requisito? Veja que atualmente a lei de licitações ela estabelece no seu artigo 57 que a duração dos contratos ela fica restrita ao crédito orçamentário, exceto algumas situações. Então, uma das questões é programas de informática, aluguel de equipamentos, que é até 48 meses. E a outra situação que é muito corriqueira é dos famosos serviços contínuos, que é até 60 meses. São serviços terceirizados que a gente vê muito em prefeituras, constantes renovações, aí até dar os 5 anos. Né? Até dar os 5 anos. Esses serviços terceirizados, que são chamados de serviços contínuos, são serviços terceirizados relacionados à atividade meio e considerados essenciais para a administração pública. Então é um serviço de limpeza, é um serviço de varrição de rua, é um serviço de vigilância na administração pública. O que já adianto aqui, que até eu tinha guardado para falar, que não é para a segurança do prefeito, né? A segurança da administração pública, a segurança dos prédios administrativos, a segurança da comunidade, a segurança das escolas municipais, das escolas estaduais. Esses podem ser prorrogados até 60 meses. Telefonia, por exemplo, também entraria aqui. Quando a gente fala nesses 60 meses, temos que imaginar o seguinte, que normalmente o poder público faz um contrato por 12 e vai prorrogando de acordo com a vantajosidade. Então ele vai avaliar a vantajosidade técnica, vai avaliar a vantajosidade econômica e vai prorrogando. Agora, o que chama a atenção, né, é que às vezes nós temos particularidades que tem determinadas empresas que estão 20, 30 anos ali com aquele contrato, mas na verdade não com aquele mesmo contrato.
Cada 5 anos ela ganha a licitação e fica mais 5. Sempre a mesma empresa. E sempre a mesma empresa, né? Aí, claro, teria que avaliar se realmente a licitação foi feita de maneira regular, se as prorrogações estão sendo feitas regularmente, analisando a vantajosidade, né? Porque esses contratos realmente chamam a atenção e normalmente também envolvem valores mais significativos, né? Porque nós estamos falando, às vezes, de uma questão de uma terceirização dentro do possível, dentro da constitucionalidade no aspecto na área da educação, na área da saúde, na área da administração em geral, né? Aí são valores que envolvem vários funcionários terceirizados da empresa contratada e, por consequência, no final do mês, podemos assim dizer, a fatura ela é bastante significativa. E aí até eu gostaria de, aproveitando toda essa experiência, esse momento, que conclamando a todos os concidadãos, que somos todos nós, né, e os nossos telespectadores, que também são cidadãos, que analisem o portal da transparência, porque todo órgão público tem o seu portal da transparência. Então, lá no meu município, lá na minha prefeitura, lá na minha Câmara Municipal, lá na autarquia tal, veja lá no contrato administrativo, veja no portal da transparência. Então, vamos imaginar, você vai, quero ver o portal de transparência de Maringá. Inclusive, Maringá, a nossa comissão de controle da administração, da Ordem, ela participa e representa a Ordem dos Advogados junto com o Conselho de Contabilidade, o Conselho de Economia e o SESCAP. Nós temos um comitê de olho na transparência, que avalia os portais de transparência. Então, imagina Maringá que tem um bom portal de transparência. Mas como é que eu vou achar o portal de transparência de Maringá ou vou achar o portal do meu município? Joga no Google, portal de transparência Maringá, o portal de transparência Curitiba. Já vai aparecer. E lá tem o valor dos contratos, quem está sendo contratado, qual o período, a licitação, se daí você vai pesquisando, se na licitação tiveram 10 participantes ou teve só um participante e é aquele que foi contratado. Então nós temos que instigar também as pessoas a fazerem o seu papel como cidadão. Fiscalização. Legal, vamos para o nosso momento metropolitano com as notícias da região metropolitana de Curitiba. Vamos para Colombo. Cerca de 700 alunos da rede municipal, estadual e particular de Colombo participaram dos jogos escolares em diversas modalidades. Futsal, pelo segundo dia consecutivo, foi destaque no masculino e feminino em disputas acirradas durante todo o dia. O Colégio Estadual Helena Colodi venceu pelo placar de 4-0 o Colégio Estadual Altair Leme na modalidade feminina. O Colégio Estadual Rui Barbosa perdeu pelo placar de impressionantes 9-2 para o Colégio Estadual Zumbi dos Palmares. A competição continua promovendo jovens de 12 a 17 anos. Vamos falar em Pinhais. Nós temos um destaque na corrida de rua. Desde o ano 2000, o morador do bairro Jardim Carla, José Carlos Pego, da cidade de Pinhais, dedica boa parte de seu tempo livre às competições. São mais de 200 corridas em seu currículo e centenas de troféus e medalhas. Na manhã da última sexta-feira, o atleta foi recepcionado no prédio da sede da Prefeitura de Pinhais pela prefeita Marli Paulino, que vocês estão vendo ali, e a vice-prefeita Rosa Maria. Esse é o grande destaque de Pinhais. Fazenda Rio Grande, por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Senar foram formados 12 novos profissionais no curso de produção artesanal de alimentos, cujo objetivo é desenvolver produtos derivados de leite, aplicando técnicas de produção e boas práticas de higiene. A participação no curso foi composta por microempreendedores individuais, usuários do CRAS e funcionários do CRAS que atendem os grupos de mulheres. Então está aí o grupo aí de mulheres participando aí desse projeto. E vamos para Piraquara. Piraquara que tem a Feira Livre de Piraquara, faz parte da rotina das quintas e sábados de muitos piraquarenses. A feirinha, como é conhecida, já é tradição no município e ocorre há 20 anos. Com variadas barracas e diferentes produtos, ela é uma opção para a comunidade, além de gerar renda para os feirantes. A feira conta com produtos artesanais e importados a variedades gastronômicas.
Acontece todas as quintas e sábados, essa feira das 10 às 20 horas. Na quinta, o local é a rua Guilhermina Kupelgaio, Rua da Copel, e aos sábados no estacionamento da Prefeitura Municipal. Esses são os destaques da nossa região metropolitana, com créditos para o nosso grande amigo e parceiro, o jornalista Pedro Lima. Está ali, nosso amigo jornalista Pedro Lima, de lá de Almirante Tamandaré. Um grande abraço para ele. A gente estava falando de licitações, gostaria que o Dr. Cleison falasse um pouco do pregão, que é nada mais nada menos é uma modalidade de licitação. Se pudesse explicar um pouco dessa particularidade, você que já foi pregoeiro do Tribunal de Justiça, né? Fui pregoeiro durante 8 anos lá no Tribunal de Justiça, né? Bom, o pregão ele é uma modalidade de licitação que veio para renovar as licitações, né? O pregão ele foi instituído pela Lei 10.520 de 2002, quando nós tínhamos somente as 5 modalidades licitatórias trazidas pela Lei 8.666, né? E o pregão ele teve assim por finalidade trazer uma simplicidade maior e junto disso uma celeridade também para as contratações. O que acontecia nas modalidades da Lei 8.666? Nós tínhamos assim muitas possibilidades de recurso, né? Recursos sendo interpostos em todos os momentos decisivos da licitação, né? Nós tínhamos uma outra situação também, que era a necessidade de promover a habilitação de todos os participantes da licitação, né? Então, em razão disso, nós tínhamos um processo, e temos ainda, porque essas modalidades ainda existem, né? Um processo um tanto quanto amarrado, né? Então, pensou-se que para alguns tipos de objeto, né, não seria necessário você ter tantas amarras. Você poderia simplificar mais em prol da celeridade, né? Então, com base nisso, criou-se o pregão, trazendo principalmente as seguintes peculiaridades, né, características inovadoras. Uma possibilidade de uma oralidade no processo, né, que era uma coisa até então inédita, né? Porque nas licitações da Lei 8.666 você chegava com a sua proposta fechada e aquele valor que você apresentava no começo da licitação era o valor que ia até o final da licitação, né? Então no pregão instituiu-se uma fase chamada fase de lances, em que as empresas, ao participar, elas vão disputando o item a ser contratado, diminuindo o seu preço por lances verbais. É como se fosse um leilão às avessas, né? Então, representou um ganho de economicidade. E, em prol da celeridade, da rapidez do procedimento, promoveu-se uma inversão de fases. A habilitação, que era no começo da licitação e que envolvia todos os licitantes, passou para o final da licitação e somente aquele vencedor, detentor do menor preço, que é habilitado, né? Então, com isso diminuiu-se muito a guerra entre os participantes da licitação, que ficavam brigando para querer ser habilitados ou querer inabilitar os seus concorrentes, né? Então, passou-se a analisar somente a habilitação do vencedor da licitação, né? Outra situação que contribuiu muito com a celeridade foi a concentração da fase recursal. Eu falei que nas modalidades da Lei 8.666 nós temos recurso a cada momento decisivo. No pregão nós só temos recurso no final da licitação, depois de declarado o vencedor, né? Então essa série de medidas, né, tornou assim o pregão uma modalidade ágil, uma modalidade eficiente, porque ela consegue reduzir muito o preço, né? E nós temos uma variância do pregão, nós estamos falando assim, principalmente do pregão presencial, mas nós temos uma variância do pregão que é o pregão eletrônico, né? Que é instituído por meio da tecnologia da informação, utilizando a internet, em que você tem os licitantes participando de uma licitação, não necessariamente no mesmo espaço físico, mas cada um no seu próprio local, né, conectados por meio da internet num portal que reúne esses licitantes e no qual a licitação é desenvolvida, né? Então nós tivemos com isso, essa variância do pregão, assim uma ampliação da competição, né, deixando ela realmente ampla. E a gente sabe que licitação, para que a gente obtenha a maior economicidade, nós temos que favorecer a ampliação da competitividade. Quanto mais competidor você tem, mais probabilidade de uma melhor proposta você também tem. É aquela história, você vai comprar um carro, se você compra o carro na primeira loja que você encontra, é provável que você não vai fazer um bom negócio. Se você amplia o universo de propostas, né, de possíveis vendedores para você,
você com certeza terá melhores condições de achar uma melhor proposta, né? Então o pregão é essa modalidade inovadora que veio para trazer mais celeridade, mais simplicidade às licitações públicas. Daí entra o advogado Dr. Luciano, que vai falar depois que a gente passar o vídeo do nosso especialista em vendas, Moacir Moura. Olá, amigo telespectador do programa Verdade e Expressão. Dando sequência às dicas de Moacir, a pergunta que ele vai nos responder é: objeção é bom ou ruim? Acompanhe. Olá, tudo bem? Eu sou Moacir Moura, sou especialista em vendas, liderança e atendimento. Vamos começar aqui numa série de vídeos, estou fazendo uma série de vídeos aqui com o Rafael. E esse tema de agora, nós vamos tratar agora o tema objeção. Objeção é importante, objeção é bom? Claro que objeção não é bom, mas a objeção existe. E, na verdade, não há objeção, na verdade mesmo. O que há são premonições de compra. E se o cliente faz objeções ou premonições de compra, é porque ele interessa e ele quer comprar. Se o momento dele ainda não está maduro, a compra não está no processo maduro ainda, ele não fará objeção e não levantará nenhuma coisa contrária. Então, ele não faz objeção. Se ele não faz objeção, ele não compra, né? Então, logo, a objeção é importante. A objeção faz parte do DNA da compra. Não há venda, não há compra sem algumas objeções ou premonições de compra, né? Há pesquisas que dizem que não há uma venda sem 4 a 6 objeções. Só que tem um detalhe: o vendedor desiste na segunda objeção. Então, o vendedor tem que persistir, tem que trabalhar, né? Mas não há objeção. O que existe são premonições, ou seja, vontade de compra. Se o cliente faz objeções, levanta posições contrárias porque ele quer comprar. Então aproveite e toque em frente, né? A objeção ou os pontos, os questionamentos contrários fazem parte da venda, fazem parte do DNA da venda. É preciso você saber conviver com isso, saiba conviver com objeções. Que é uma dica, veja bem uma dica. Faça um exercício e reacione às possíveis objeções que o cliente vai levantar nesse produto, naquele produto. Faça um trabalho em equipe e liste as possíveis objeções. Você vai na mesa de negociação, vai no salão de venda negociar, sabendo que aquelas objeções acontecerão e você está preparado para suplantá-las. Tem mais um detalhe ainda para terminar. Se o cliente não levantar coisas contrárias, não levantar objeções, você começa a levantar. Digamos, a maior objeção que o cliente faz é a preços. E você pode levantar uma objeção a preço se ele não fizer. Se ele levantar... Há quem diga que o nosso preço é alto. Não, mas eu tenho maior benefício, o nosso produto tem mais vantagem. Você levanta a objeção e você mesmo administra essa objeção, sem medo de ser feliz, sem medo da objeção. Ok? Muito obrigado. Se você quiser se aprofundar no tema objeção é bom ou ruim, traga Moacir para a sua empresa. Ele faz palestras e também dá cursos. Moacir, que também é um consultor. Entre em contato conosco. A gente estava falando do pregão, encerrada a fase administrativa, entra a fase contenciosa. Se algum interessado, algum participante se sentir lesado, ele pode recorrer ao judiciário. Você, doutor Luciano, participou de um curso de pregoeiro. O que você pode falar do pregão eletrônico e quais são as maiores demandas no judiciário? O pregão presidencial e eletrônico, eles acabam gerando tanto demandas administrativas quanto demandas no Poder Judiciário e demandas nos tribunais de contas. Então a gente tem nós atuamos, eu particularmente atuo com recursos administrativos em nome de licitantes durante a fase administrativa. Atuo também com denúncias nos tribunais de contas, com representações, apontando ilegalidades e irregularidades que foram praticadas durante a condução da licitação na modalidade pregão.
e também com demandas judiciais, né, em pregão. Tanto pregão presencial, pregão eletrônico. Há uma particularidade, doutor Guazelli, é que hoje no âmbito federal, majoritariamente nós temos o pregão eletrônico, né, sendo realizado. Majoritariamente, que eu digo, é mais 97%, 98%, nós temos pregão eletrônico. No âmbito estaduais também. Entretanto, qual é mais utilizado no Brasil? Pregão presencial, em razão dos municípios. Os municípios é que geram hoje o número a modalidade e a via mais utilizada do pregão é o pregão presencial, em razão do seu uso nos municípios. Quando nós falamos, quando vamos levar isso a discutir perante o Poder Judiciário, independe se é presencial ou eletrônico, porque mesmo o eletrônico ele vai ter que ser materializado. Ele está no site, mas você consegue extrair do site para materializar e levar ao Poder Judiciário, explicar o que aconteceu no pregão eletrônico que afetou o seu cliente. Temos a ata da sessão também no pregão eletrônico, que é disponível nos sites, nas boas plataformas do pregão eletrônico. E no pregão presencial é ir buscar junto à administração cópia integral do pregão presencial para poder judicializar. São recorrentes essas situações de judicialização, ainda mais quando nós estamos falando do momento econômico que não é dos melhores, que estamos aí num período ainda de recessão, econômica. E o que acontece? O mercado público é um bom mercado. Nós estamos falando de um mercado que compra constantemente, tem um valor significativo. Quando a gente fala em compras públicas, licitações, é um mercado interessante. Nos países em desenvolvimento, de 15% a 25% do PIB de movimento em compras públicas. No Estado brasileiro é de 15% a 18% do PIB de compras públicas. Então, quando você tem um mercado privado muito acirrado ou com pouca demanda, o mercado público torna-se mais atraente e aí, consequentemente, há maior conflituosidade entre os possíveis licitantes, porque todo mundo quer ganhar, e aí vai acabar gerando demandas judiciais, demandas em tribunais de contas, demandas administrativas, o que a gente tem visto isso nos últimos tempos. Um abraço para o Sérgio Leite, que está nos acompanhando, que cursa a faculdade de geógrafo, mas que tem um grande apreço pelo direito administrativo, o Alex da Silva Jacinto. Como pregoeiro, qual que é a sua avaliação, professor Cleison, sobre a questão das nomeações? Quem pode ser pregoeiro? A gente verifica aí que em vários municípios há várias nomeações em relação a pessoas que de repente não têm aquela condição técnica para exercer tal função, É interessante você mencionar esse aspecto, porque realmente a pessoa, para ser pregoeira, ela tem que ter não só a capacitação técnica, A Lei 10.520, que instituiu o pregão, ela não exige ela mesma a capacitação, mas os decretos federais que vieram regulamentar a Lei 10.520, elas dizem que o pregoeiro tem que ser alguém que tenha passado por uma capacitação específica, Agora, para ser pregoeiro do pregão presencial, além da capacitação específica, de estudar, de buscar um curso de formação de pregoeiro, a pessoa tem que ter algumas características naturais, Firmeza, nas suas decisões, clareza na hora de comunicar o que está acontecendo diante da abertura do certame, Essa pessoa, ela tem que ter assim, um bom senso, ser razoável, porque ser pregoeiro não é só dar cumprimento à regra, mas principalmente levar a administração pública a fazer um bom negócio. Estourou o nosso tempo. Obrigado, doutor Cleison, obrigado, doutor Luciano, e as portas estão abertas para um futuro debate. Opa, eu agradeço, doutor Rafael Guazelli, parabéns pelo programa e ficamos sempre à disposição para novas oportunidades. Eu também quero deixar aqui o registro do meu agradecimento, por estarmos aqui, dizer que foi uma satisfação compartilhar o espaço com o meu amigo Dr. Luciano, tivemos a oportunidade de fazer a pós-graduação juntos, Eu também estou à disposição para futuros eventos como esse.
Legal, agradeço a audiência e semana que vem estaremos de volta. Lembrando que sexta-feira às 18 horas esse programa estará sendo reprisado. Boa noite.